Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Ora, então, muito bom dia. Bem-vindos a mais um Jogo de Palavra dos estúdios de Lisboa, desta vez. Temos connosco um jornalista com muitos anos de casa jornalística, António Tadeia. Cruzei-me com ele no Record, final dos anos 90, 99. Pronto. Até 25 anos já. É verdade. Bom, vamos parar por aqui e vamos começar a entrevista propriamente dita. Nós estamos na semana da final do Europeu e o meu objetivo de te convidar é para contar histórias jornalísticas, porque é isso que faz falta para mim. Há muitos jornalistas que tem muita história para contar, porque foi a muito lado. A minha pergunta em relação a europeus é: qual foi o teu primeiro europeu jornalístico? O meu primeiro europeu jornalístico é 92. Na Suécia. 88 ainda fiz a ver na TV. Eu estava a meses de começar na profissão. Ainda fiz, creio que ouvir o teu pai, não é? A fazer as narrações dos jogos. Mas o primeiro europeu que eu faço a trabalhar mesmo é 92 na Suécia. E eu acho que é um europeu marcante, porque é o último europeu de pequena dimensão. Aliás, o lema da organização, na altura muito impulsionada pelo Lennart Johansson, que era presidente da UEFA por essa altura, era o Small is Beautiful, o pequeno é belo. Portanto, era uma forma de... Vinhamos do Mundial de Itália, que já foi uma coisa gigantesca, e ali a ideia era demonstrar que as pequenas competições também tinham o seu charme. E foi... provavelmente o último europeu ou a última grande competição de futebol internacional sénior, pelo menos envolvendo equipas europeias. Eu nunca fiz uma CAN nem uma Copa América, mas foi a última competição desse género em que houve acesso praticamente ilimitado dos jornalistas a tudo e mais alguma coisa. Eu lembro-me de estar à porta do autocarro da seleção da Comunidade de Estados Independentes, na altura da SEI, que foi o que sucedeu à União Soviética e que ainda participou nesse campeonato, à espera que os jogadores passassem e falávamos com eles, se eles quisessem falar. Portanto, não havia sequer zona mista, quanto mais limite de acesso à zona mista. Depois, em 94, estive no Mundial, nos Estados Unidos, e foi um choque para mim. Eu fiz o Europeu de 92 e o Mundial de 94, ambos pelo Expresso. Expresso, ok. Foi. E no Europeu de 92, enfim, pude andar à vontade. Chego ao Mundial de 94 e deparo-me com fui umas semanas antes, apanhei um verão particularmente efervescente no desporto americano. Mas quando começou mesmo o Campeonato do Mundo, esbarrei com um problema difícil de ultrapassar, que foi a FIFA dava acesso posterior aos jogos consoante um ranking, uma espécie de ranking que eles estabeleciam, em que primeiro estavam os jornalistas dos países que estavam a jogar, em segundo lugar os jornalistas dos países do grupo dos dois que estavam a jogar, em terceiro lugar os jornalistas dos países cujas seleções nacionais estavam qualificadas para a fase final, em quarto lugar, entre os outros, os jornalistas dos jornais desportivos, em quinto lugar os dos jornais diários, e eu aparecia lá no fundo, onde é eu? Como é que é? Eu ali nem nas conferências de imprensa muitas vezes conseguia estar, sim, era complicado. E que jogos é que viste já agora desse Mundial? Ou que pudeste ver? Estive em vários jogos, estive enfim, acompanhar o Mundial para o Expresso era um bocadinho diferente daquilo que seria acompanhar para um jornal desportivo diário também, não é? A ideia era sobretudo fazer reportagem e fiz coisas engraçadas antes de começar o campeonato para a revista do Expresso. Estilo o quê? A reportagem, na altura, eu fiz, e há bocado aqui em off estávamos a falar sobre o trabalho que fiz antes do Mundial 98. Antes do Mundial 94 fui com um repórter fotográfico, o Carlos Alberto Matos, que era um veterano de coberturas jornalísticas nos Estados Unidos. Ele conhecia os Estados Unidos e mexia-se nos Estados Unidos de uma forma
absurda, e eu acabei por sentir isso na pele, porque muitas vezes dormíamos nos aviões. Fiz uma série de coast to coast para um lado e para o outro, para ir fazer coisas. E antes do Mundial, estive com a seleção do Brasil em Los Gatos, na altura em que o Ronaldinho, o Ronaldo Fenómeno, o Ronaldo Nazário, estava a aparecer. Sim. Eu ainda era jogador do Cruzeiro, tinha 17 anos. Lembro-me de estar em San Diego, num Honduras, Brasil, em que a claque brasileira já não podia com o Telé, com o Parreira, e havia cartazes, Parreira burro, mete o Ronaldo, porque o Ronaldo não jogava, aliás o Ronaldo não fez um minuto nesse campeonato. Sim. O Ronaldo, na altura, o que estava ali muito em jogo era para onde é que ele ia jogar a seguir, e falava-se num contrato que ele tinha assinado num guardanapo, num almoço com um empresário, e havia muito essa discussão. Mas foi a seleção brasileira, percebi logo ali, foi a minha primeira experiência com a seleção brasileira, que era um mundo à parte. Jornalismo muito agressivo, poucos limites para a abordagem e isto antes do Mundial, claro, depois durante o Mundial o acesso era muito mais limitado. Mas lembro-me de estar em Mission Viejo com a seleção dos Estados Unidos também, com o Bora Milutinovic, o selecionador, que tinha estado com o México no Mundial de 86 e depois com a Costa Rica no Mundial de 90, estava em mais uma fase final do Mundial, agora a comandar os Estados Unidos, com a Alemanha no Canadá. Portanto, fizemos Califórnia, depois fomos para a zona de Toronto, onde estava a Alemanha a estagiar, e passámos do calor tórrido da Califórnia para a chuva na zona de Toronto. E a Alemanha era a mesma coisa que o Brasil? O acesso era... Não, nada a ver. Tudo era muito, mais organizado? Tudo muito organizado. E os Estados Unidos? E os Estados Unidos muito organizados também. Muito organizados. Isso quer dizer o quê? Organização quer dizer o quê? Organização quer dizer, eram diferentes, apesar de tudo, a organização dos Estados Unidos e a organização da Alemanha, porque nos Estados Unidos havia organização, mas com alguma liberdade de acesso da imprensa. Eles tinham o chamado, na altura nem era o Media Day, porque todos os dias era um Media Day, mas o período em que os jogadores estavam à disposição. Havia umas mesinhas com uns chapéus de sol, a malta, uns acepipes para ir trincando, a malta sentava-se lá, os jogadores iam passando e ia-se falando com eles, se eles quisessem falar, e não havia qualquer espécie de controle. Chegas à Alemanha e a Alemanha é completamente diferente. Já há um chefe de imprensa que controla tudo e mais alguma coisa, e está tudo organizado. Os jornalistas, agora vamos todos para aqui, agora vamos todos para ali. Havia uma tenda, lembro-me que havia uma tenda enorme de imprensa, onde eram dadas as conferências de imprensa, e eram dadas em alemão, havia tradução para inglês, mas enfim, era uma coisa organizada, mas mais limitativa. E depois jogos, para te responder à tua pergunta, não estive em muitos jogos, porque a minha ideia era mais... Lembro-me de ter estado no Itália-Irlanda, que a Itália perdeu logo a abrir. Sim. Isso é Nova Iorque, não? É Nova Iorque, foi em Nova Iorque, Newark. Eu lembro depois de ter ido outra vez para o outro lado, para a Califórnia, de estar num Brasil-Camarões, e depois, agora a ordem já foi há 30 anos. Sim, não claro. queiras, eu queiras só quero puxar muito por isto. Lembro-me que estava em Boston num dia de um jogo da Argentina, e de não ter ido ao jogo porque estava já demasiado cansado, mas depois porque estava a escrever e tinha que escrever, estava a enfrentar o meu deadline para o texto da revista dessa semana, e depois, a partir de determinada altura, a agulha no jornal mudou e passei a acompanhar muito mais o Carlos Queiroz. O Carlos Queiroz era, na altura, o treinador do Sporting. Estava lá com o António Simões e achei imensa piada a isto, porque o António Simões, figura histórica do Benfica, mas eles eram, e creio que ainda são, próximos.
Estava também o Francisco Marcos, que eu na altura nem sabia, e depois vim a perceber que era grande sportinguista, mas que foi um dos tipos que esteve na origem do futebol, ou desta nova vaga do futebol nos Estados Unidos. Ele tinha uma liga que ele dirigia, e que era muito próximo também tanto do António Simões como do Carlos Queiroz. E o Carlos Queiroz andava lá a ver jogadores, a acompanhar jogadores, a formar o plantel do Sporting para a época seguinte, 94, 95, e eu passei a andar muito, muito atrás dele. E lembro-me de lhe fazer uma entrevista. Estava ele e o António Simões, e de estarmos num sítio chamado Red Lion, que eu achei imensa graça à coisa, porque era o Leão Vermelho, e tínhamos ali o Carlos Queiroz, treinador do Sporting, e o António Simões, figura do Benfica. Claro. E o que é que transpirou dessa entrevista? Lembras-te de alguma coisa? Já não me lembro. Já não me lembro. E que jogadores é que entrevistaste da Alemanha e dos Estados Unidos? Da Alemanha não entrevistei nenhum jogador, porque não houve esse acesso. Okay. Nos Estados Unidos lembro-me de ter estado com o Lalas, que era a figura pop daquela seleção, sim. Daquela seleção americana, e com o próprio Milutinovic, que eu depois vim a encontrar em 98, já à frente da Nigéria, nos Alpes Suíços. Agora, qual é a probabilidade disto? Não é muito grande. Mas deixa-me só recuar 2 anos para o Europeu 92. Viste a final desse Europeu? Vi. Porque aí era ver mais jogos? Sim, a ideia? Sim. Sim, até porque os jogos eram tão poucos que dava para ver quase tudo, não é? E acompanhaste alguma seleção a Dinamarca ou viste só na final, por exemplo? Vi. Não te consigo dizer quais foram os jogos que vi da Dinamarca, exatamente. Até porque havia jogos, basicamente... Eu a Malmö não cheguei a ir. Mas havia jogos em Estocolmo e havia jogos em Gotemburgo. E eu recordo-me ter estado baseado em Estocolmo durante grande parte da prova. Uma cidade fantástica. É, lindíssima. É das coisas mais... Estocolmo em junho, no Midsommar. É uma coisa absolutamente fantástica. Entrevistaste alguém nesse europeu? Havia esse... Entrevistar, como a gente chama entrevista, não agora aquela coisa de estar de bloco na mão, pronto, e fazer 3 perguntas enquanto eles estavam a andar, sim. Na altura os russos do Benfica, e era o que nos interessava mais também, apesar de tudo, claro. Não é? Mas o meu interesse era muito de estar lá, cheirar, perceber, e muitas vezes quando estás a trabalhar para um semanário, sobrepõe-se, acho eu, no sentido da reportagem, o dares o passo atrás. Não é por nada, não é por preguiça, mas mandas os outros à frente. Eu era puto também, ainda por cima, era muito puto na altura, tinha 22 anos, mas mandas os outros à frente e ficas atrás a cheirar e a ver a que é que te cheira, e muitas vezes consegues compor a tua reportagem, claro. Sem avançares tu, porque te interessa mais perceber qual é o jogar, qual é a cara que ele faz, qual é se ele se retrai, se não se retrai, e é muito nessa base. Mas foi um europeu muito, muito interessante. Primeira experiência sempre, claro. Sempre. E 96 também foste à Inglaterra? Fui, mas aí já diferente, porque aí já estava no público. Fui com o Manuel Queiroz, e já estava Portugal. E seguiste Portugal aí? Sim. A partir do momento, eu costumo dizer, e isto não me levem a mal, mas o trabalho do jornalista piorou quando Portugal passou a estar em permanência nas grandes competições. Eu percebo. Isto tinha muito mais piada para trabalhar, tinha muito mais piada quando Portugal não estava. Porque o mundo mudou muito nestes 30 anos, não é? O mundo mudou de tal maneira que cada vez mais aquilo que o consumidor consome é o imediato, é o supérfluo, sobretudo se tem a ver com a nossa seleção, não é? Claro. Qual foi a sobremesa que o Ronaldo comeu? Quantos toques na bola é que ele deu no treino? Quem é que ia à frente do grupo no pelotão, na corrida à volta do campo? E eu disse assim, isso não interessa nada, não é? Nada. Mas agora vais perceber. Em 96 como é que era o acesso? Ainda era relativamente fácil. Okay. Aliás, eu acho que o acesso na seleção nacional vai sendo fácil até... Eu não quero ser injusto, porque eu acho que 2000 ainda era fácil. 2002 é quando a coisa começa a complicar.
e começa a complicar se calhar por causa dos resultados, também pode ter a ver com isso. Também foste esse Mundial pelo Record, isso eu lembro. Fui. Okay, E 2000 também estive pelo Record. 96, pelo público, eu creio que havia já um assessor de imprensa na Federação Portuguesa de Futebol, que eu acho que era o Dr. Joseph Wilson. Posso estar aqui a baralhar os anos, mas acho que não. Nós ainda víamos os treinos, ainda abordávamos os jogadores no final dos treinos. Espetacular. E portanto havia um acesso relativamente facilitado à equipa. E os jogadores acessíveis? Jogadores acessíveis. Ok. Aliás, a maior parte deles são hoje treinadores e é tudo malta, que eu costumo dizer que é da nossa criação, não é? Portanto, é tudo malta com quem a gente fala, sejam treinadores, até Claro. alguns são dirigentes, o caso do Vítor Bahia, o caso do Rui Costa. É malta que eu vi-os a primeira vez em 89, quando eles estavam a preparar alguns para o Campeonato do Mundial. Mundo de Riad. Tinham eles 18 anos e eu 19, portanto andávamos todos ao mesmo, não é? Mas sim, ainda foi relativamente fácil o acesso, mas a cobertura passa a ser completamente diferente. E, vamos lá, com a vantagem que eu acho que me tinha sido dada de poder fazer a cobertura ainda assim para um jornal diário que, de certa forma, impunha uma narrativa diferente no jornalismo em Portugal. Sim, sim. O Público era aquilo que se costumava dizer um semanário todos os dias, não é? Portanto, havia sempre a vontade e a preocupação de ir um bocadinho além da espuma dos dias. Uma loja, eu ainda hoje sou grande fã, por exemplo, do El País. Para mim, Claro. o El País e o Guardian são os dois melhores jornais do mundo. Eu não costumo ler sequer desportivos espanhóis, não consigo. Tenho o El País e chega-me. E pronto, claro. tem aquela abordagem que é tal coisa, dás o passo atrás, não é? Não tens que andar lá à fuçanga, como se diz. Então, e como é que foi o jogo? E como é que foi o treino? Então, e quantos... Não. Claro. Não. Dá o passo atrás, refletes, observas. Eu costumava dizer isso quando tive o Bancada, um site. Costumava dizer e digo isso também nas aulas de jornalismo, a que é que te cheira? Observa, ouve, cheira, todos os teus sentidos são importantes, não é só o auditivo. Não tens só que ouvir o que te dizem. Verdade. Porque se vais só preocupado em ouvir o que te dizem, transformas-te num pé de microfone. E nós não queremos Evidente. isso. Claro. Nós queremos que o jornalista conte a história, e para contar a história é preciso perceber tudo. E para perceber tudo não pode estar centrado só no auditivo. Claro. Mas trabalhar para o público, apesar de tudo, permitia-nos esse retraimento, esse passo atrás. E por isso foi ainda assim interessante nesse aspecto. Lembro-me muito, 96 é a altura em que o jornalismo em Portugal e o jornalismo sobre o futebol em geral é surpreendido. Começou a chegar cá, eu já escrevia no El País há mais tempo, há 2 anos, creio eu. E era traduzido por nós. Eu creio que fui o primeiro tradutor em português do Jorge Valdano. Foi? Sério? Sim, Não o sabia. El País e o Público eram do mesmo grupo. Ok. Ou eram parceiros, pelo menos. E nós nem pagávamos. Para nós era de bola. Depois ele passou a ser traduzido para a bola e creio que a bola passou a ter que pagar quando o Público deixou de publicar. Mas as crónicas do El País, os cadernos de Valdano, os famosos cadernos de Valdano, Não sabia disso. começaram a ser publicados em português no Público, com um dia de atraso. Está bem. E o 96 é o ano em que o furacão Valdano chega a Portugal. Ok, eu não sabia. Engraçado. E começa a aparecer também no jornalismo sobre futebol essa vertente mais lírica, essa vertente mais de conseguir descrever o jogo com outros artifícios estilísticos. Eu não quero ser injusto com os jornalistas de outros tempos, porque se calhar isso já existiu,
Eu aprendi a ler com o jornal A Bola e havia... Sim, já somos dois, claro. E era grande E fã claro. do Vítor Santos, do Carlos Pinhão, daquela malta que escrevia de uma forma absolutamente maravilhosa, mas isso depois com o tempo foi-se de certa forma perdendo. E eu acho que aí houve mais uma vez um passo no sentido correto, que infelizmente acabou por ser atropelado pela voracidade dos dias. Sim. 98, sem Portugal. 98 sem Portugal, voltaste a estar em casa. estava no público, sim, mas eu não fiz o Mundial. Fui fazer só o pré-Mundial, fui acreditado. Porquê? Porque fui fazer para a revista do público, e o público mandou só uma pessoa ao Mundial. E este é o ano, tu estavas no Record já em 98. Já estava, eu lembro-me perfeitamente, porque era amigo do Marcelino e do Manha, e entrei no Record depois em janeiro de 99. E lembro-me perfeitamente do orgulho que o Record tinha na altura. E tu estiveste lá no Mundial, não foi? Não. Não, ficaste Fiquei na redação do ficaste Futebol na redação à Internacional. lombar. Ficaste na redação à lombar. Eu lembro que até se fez uma sessão fotográfica, não foi? Com todos os enviados. Eu não sei, eu não estava ainda no Record. Mas fizeram. Lembro-me, o César Oliveira. É possível que sim. Eu lembro-me do orgulho que eles tinham do Record ter sido um dos poucos jornais do mundo que tinha tido um jornalista em todos os jogos do Campeonato do Mundo de 98. Exatamente. E aliás, lembro-me também, depois de ser muito falado, e eu acho que é aí que começa, vem o online, vem as edições online, as edições gratuitas, e muda tudo. O jogo muda. Mas lembro-me também do Record ter feito primeira página com a final desse Mundial. Também me lembro disso, muito bem. Sim. E parece que vendeu pouquíssimo. Confirmo. Mas isso, enfim, eu ainda não estava lá. Mas pronto, 98. 98 estava no público, o público mandou só um jornalista, foi o Manuel Queiroz, e eu acabei por fazer o pré-mundial e fui fazer para a revista do Público uma reportagem porque 98 é o Mundial do Alargamento, para 32 seleções. E isto abria o Mundial a uma série de seleções de outros continentes. Seleções que, em condições normais, teriam mais dificuldades para estar presentes. E eu fui fazer uma coisa muito sensorial. Fui 15 dias antes do Mundial atrás das equipas, precisamente que vinham essas equipas mais improváveis. Sim. E daí o meu reencontro com o Bora Milutinovic nos Alpes Suíços, em Morchach, a jogar minigolf com o irmão. Ele era o selecionador da Nigéria nessa altura, e depois estive nos treinos deles também. Estive lá 2-3 dias com a Nigéria, estive 2-3 dias com o Japão em Nyon, e o Japão era uma coisa uma coisa absolutamente avassaladora, não é? Com todos os centenas de jornalistas à volta da seleção, todos com os mais recentes gadgets que podia haver, não é? Aquela coisa, nós ainda estávamos a imprimir telefotos e eles já tinham câmaras digitais ligadas diretamente aos módems que mandavam. Para nós era tudo absolutamente revolucionário. Lembro-me de ir depois de ter com a seleção do México, que estava instalada num castelo com um campo de golfe, já nos arredores de Paris, e pronto, e fiz o meu Mundial de 98. É isso, é a reportagem que fiz na altura para a Pública. Lembro-me perfeitamente da foto de capa, que era do Miguel Silva, o filho do falecido Vicente Jorge Silva, que tinha sido meu diretor no Público também. E o Miguel era repórter fotográfico do jornal, e que teve a paciência de maturar, e eu de aturar a ele durante aqueles 15 dias, que era uma miúda japonesa à espera da seleção do Japão, uma criança de 7, 8 anos, à espera da seleção do Japão no aeroporto de Geneve, e toda a loucura que se gerou à volta da seleção do Japão nesse campeonato do mundo. Mas grandes mundos, então, Japão e Nigéria, imagino. Diferenças também para falar com jogadores. Na Nigéria, vou-te dizer, não vi um jornalista, só lá estava eu, acho eu. E os jogadores. A minha memória dessa concentração da Nigéria é uma memória do Milutinovic a jogar minigolf com o irmão, comigo e com o Miguel. Fomos os 4 fazer uma partida de minigolf. Era um tipo super divertido, bora.
começou-me a contar a história do irmão, que tinha sido muito melhor jogador do que ele, e era a maneira, creio, que ele tinha de sair voluntariamente debaixo dos holofotes, para que alguém o fosse buscar para os holofotes outra vez. Há aqui uma espécie de um artifício. Uma dança, não é? É um bocadinho isso. E depois é a memória do treino tático que eles faziam e estavam a fazer na altura, em que ele tinha os jogadores, a linha defensiva e a linha de meio campo, amarrada por elásticos. Ok. Para eles aprenderem a manter as distâncias, porque se afastavam demasiado, aquilo o elástico puxava e era um sarilho. Mas de resto não vi um jornalista nessa concentração da seleção da Nigéria antes do Mundial de 98. E era uma equipa, enfim, depois do que tinha feito em 94, tinha grande moral antes da prova. Sim, verdade. E ganhou a Espanha logo, na abertura, não é? Essa cena dos elásticos não resultou com a Dinamarca. Não. Claramente. E depois, 2000, europeu em 2 países, não é? Bélgica e Holanda. É verdade. E foi... lá está. Aí é recorde já. Aí já estava no recorde. Fui como editor da Seleção Nacional. Ok. Que já era uma responsabilidade. Eu entrei para o Record como teu editor, não é? Sim, Editor futebol internacional. Sim. Mas quando foi esse campeonato, já fui liderar a equipa que estava com a Seleção Nacional, que eram o Vítor Pinto, o Luís Pedro Sousa e o Paulo Calado. Ok. Repórter fotográfico. Estávamos os 4. Trabalhámos, eu acho que foi um trabalho gratificante, porque foi correndo bem à equipa, não é? Eu acho que o facto de correr bem à equipa é importante. E em relação a 96, já notaste mais restrições jornalísticas? Já, mas ainda se conseguia trabalhar. A história para mim, a história desse campeonato da Europa é a história do Sérgio Conceição. No dia a seguir aos 3-0 à Alemanha, portanto, para quem não sabe ou não se lembra ou ainda não era nascido, porque pode acontecer, o Portugal qualificou-se com 2 vitórias nos primeiros 2 jogos, tal como aconteceu agora este ano, não é? Verdade. E no terceiro jogo também, na altura, o Humberto Coelho mudou a equipa toda, só manteve, salvo erro, os 2 centrais, Sim. o Fernando Couto e o Jorge Costa. De resto mudou tudo. E jogou o Sérgio Conceição, íamos jogar com a Alemanha precisava do jogo, mas nós ganhámos 3-0, hat-trick do Sérgio Conceição. E no dia seguinte, o Vítor Pinto, que já tinha na altura uma boa relação com o Sérgio, conseguiu convencer o Sérgio a dar uma entrevista em exclusivo para o Record e foi ter com o Sérgio Conceição. Portanto, era dia de folga e no dia de folga os jornalistas... Bar aberto, era? Era bar aberto, sim. Era bar aberto. Desde que convencesse os jogadores, estavas... Aliás, isso em 2002 ainda aconteceu. Eu lembro-me de fazer uma entrevista ao Paulo Sousa no dia de folga em 2002, ainda em Macau. No hotel. Foi o dia de folga da seleção. É o dia também da confusão com o Kennedy e de fazer uma entrevista ao Paulo Sousa nesse dia. Mas 2000 foi enfim, um trabalho mais exigente, já para um jornal desportivo, em que já tínhamos a concorrência muito mais apertada, e depois é um trabalho já marcado pela inclusão do novo paradigma, não é? Que é o paradigma digital. Já estamos em... Nós não tínhamos essa noção, nem havia essa coisa da atualização permanente como há hoje. Aliás, eu lembro-me que na altura ainda havia aquela coisa de tu tinhas uma notícia de primeira mão, tua, e não davas, guardavas para o papel. Guardavas para o papel para o dia seguinte. Não é? Lembras-te de alguma tua? Não. Não. Eu nunca fui muito jornalista de dar notícias. Ok. Lá está, não podias ter encontrado uma durante o europeu? O culto das fontes nunca foi uma coisa... E isto pode parecer que estou quase a dar um tiro na cabeça. Não, eu também sou assim. Foi muito mais de reportagem e de história de histórias do que de dar aquela coisa da notícia em primeira mão. Sempre tive alguma dificuldade com a traficância que é isso obriga. Percebe-te. Não, estou-te a falar porque nesse europeu João Pinto, não é nesse europeu que se fabrica João Pinto no Sporting? Ou é depois do europeu? Eu lembro, eu não tenho a certeza se é antes ou é depois. Lembro-me de estar a ir para um jogo, mas não sei dizer qual é o jogo.
Portanto, nós jogamos as meias finais com a Turquia. Os quartos. Os quartos, as meias com França, os quartos com a Turquia. Não sei se é a seguir esse. Eu lembro de estar a sair do estádio e de estar a falar ao telefone com alguém na redação que me estava a falar da ofensiva que o Sporting estava a fazer na altura. O Sporting tinha acabado de ser campeão nacional. Exatamente. E que estava a fazer na altura para contratar uma série de jogadores da seleção. Ok. Mas isso era tudo feito, esse noticiário era todo feito cá, não Em era Lisboa, feito lá. claro, ok. Não era feito lá. Lembro-me depois, a seguir, como houve aquela confusão toda do penalti do Abel Xavier, e começou-se a falar em suspensões aos jogadores da seleção, porque tinham sido incorretos com a equipa de arbitragem, de estar no aeródromo onde a equipa ia viajar para Portugal, a falar com alguns jogadores, a ver se conseguia perceber quem é que tinha batido, se alguém tinha batido, quem é que tinha insultado, quem é que tinha crescido para cima, mas eles fechavam-se muito em copas. Sim, mas já isso, estar no aeródromo, no Sim, dia sim. da partida, a falar com os jogadores, Sim, hoje é em uma dia situação as pessoas que hoje têm, em não dia é têm a noção. impossível. Há aqui uma série de tempos diferentes, não é? Muito. Eu ouço contar o tempo do antigamente, dos que vieram antes de nós, que iam no autocarro da equipa, não é? E ficavam no hotel da equipa. A malta viajava no avião com a equipa, a seguir ia tudo para dentro do autocarro, os jogadores, os jornalistas, tudo junto, ia tudo para o mesmo hotel. Eu isso já não apanhei uma vez. A minha primeira viagem com uma equipa de futebol, que é um Mechelen Sporting, Ei, tão bom. 89, será? Acho que é 90, 91. Não é no ano em que o Sporting chega à meia-final da Taça UEFA. É a primeira eliminatória É a primeira desse o Sporting empata lá 2-2 e É. depois, ou é ao contrário, É ganha cá e depois 1-0, lá empata 2-2. É. Sim. E nessa viagem foi a primeira e última vez em que eu fiquei no hotel de uma equipa portuguesa. Sim. Nunca mais aconteceu. Mas ainda víamos os jogadores entrar para o avião. Hoje em dia já nem isso. Não, Quer dizer, é preciso. claro. Aliás, hoje em dia já nem vamos no mesmo avião. Pois. Já nem isso acontece, não é? Porque ainda víamos os jogadores no aeroporto e tal, dava ali para fazer, a Claro. seguir aos jogos, dava para fazer uma conversa de circunstância. Às vezes até havia uma mini entrevista ali, em exclusivo. Sim. Hoje em dia já nem olhamos para eles, já nem lhes vemos a cara sequer. Pois. E mesmo quando ainda viajávamos no mesmo avião, as últimas vezes que viajei, e eu desde 2006 que faço Seleção Nacional na RTP, e viajei muitas vezes com a equipa no mesmo avião, mas as últimas vezes que viajei com a equipa no mesmo avião funcionava assim: estava o avião, entram os jornalistas, fecha-se a cortina, os jornalistas vão para as filas de trás, fecha-se a cortina, entram os jogadores para as filas da frente. O avião aterra, saem os jogadores, abre-se a cortina, saem os jornalistas. Portanto, já nem sequer lhes víamos se eles estavam sorridentes ou Claro. tristes. Não dá. Sim. Estava a falar do Euro 2000 e eu de repente lembrei-me, espera lá, no ano antes, lembro-me que tu e Francisco Paraíso, final da Liga dos Campeões, Foi. Bayern Manchester Estivemos lá, United, em estivemos Barcelona, lá. não é? O Paraíso ficou sem material, que foi assaltado. No hotel. Foi no hotel, sim. 99, essa final épica de 99, o Paraíso, não me lembro como é que se ele depois alugou material ou se a marca lhe cedeu para ele poder fotografar. Isso não me lembro. Mas lembro que ele foi assaltado e ficou sem nada. Mas fizemos foram 3, 4 dias que estivemos em Barcelona para essa final. Fizemos essa final épica do Bayern, que o Bayern está a ganhar 1-0 até quase ao fim, e depois o Man United mete 2 golos, e tenho uma história para te contar acerca desse jogo. Ok. Como fizemos também a parada de campeões do Barcelona. Sim, ok. Com o Guardiola, jogador, com o Figo e com o Mourinho, ainda adjunto do Ivan Raul, em que o Mourinho, que é aquela figura distante de hoje, na altura ainda era o facilitador. Eu tinha muito boa relação, e hoje não tenho má, enfim, não falo com ele há muito tempo, mas não, com o Zé Mourinho, desde o tempo em que ele era adjunto do Bobby Robson no Sporting. Depois acompanhei muitas vezes o Porto nas competições europeias, precisamente porque tinha muito boa relação tanto com o Zé Mourinho como com o Bobby Robson. Nessa altura a gente ia ter com o Mourinho após, preciso falar aí com o Figo ou com o que já estava o Rivaldo, não sei, e ele ia lá chamá-los e tratava e ajudava-nos bastante nessas coisas. Mas essa final tem uma história muito engraçada,
porque eu estava pelo Record e nós tínhamos 1 hora de avanço, não é? Uhum. Portanto, acabava o jogo, eu ainda tinha tempo para escrever e tal. Verdade. À minha frente, na bancada de imprensa do Camp Nou, estava um tipo belga do La Dernière Heure, que estava em pânico porque o jogo acabava e tal, e o gajo ouviu, eu estava atrás dele, estava a ver o que é que ele estava a escrever. Na altura ainda não sabíamos que o Schmeichel vinha para o Sporting, não se sabia. Sabia-se que ele ia sair do Man United, mas não se sabia para onde é que ele ia. E todo o texto dele, o Man United a perder, era a despedida amarga do Peter Schmeichel do Man United. O gajo, tal, faltam 5 minutos para o jogo acabar, ele diz-me assim, não te importas que eu uso, na altura, isto para as pessoas, para os putos de hoje é difícil imaginarem sequer isto, mandava-se, a gente escrevia, não é? No computador, e depois tínhamos que ligar o computador a um modem, o modem estabelecia ligação com a redação e aquilo fazia lá uns ruídos estranhos e o texto era transmitido para a redação. Portanto, Como se fosse o espectro, não é? Aqueles ruídos. Exatamente, era um bocadinho isso. Enfim, não era tão estridente, Não era tão estridente, mas sim. era um bocadinho isso. Nós no Record, éramos era um jornal virado para a frente, um jornal que moderno e tal, íamos tínhamos linha telefónica, e isto era, já havia telemóveis, mas os envios eram feitos por linha fixa. E o belga pede-me assim, olha, não te importas que eu use só aí a tua linha, só para mandar o texto e tal? Eu disse, estás à vontade, tenho 1 hora de avanço, ainda vou escrever quando acabar o jogo. E o gajo manda o texto, a despedida amarga do Peter Schmeichel. De repente, golo do Man United, não sei de cor, mas Sim, será 90 mais 1, 90 mais 2, não sei, não. E o gajo, e agora? E diz-me assim, o que vale é que agora tenho meia hora para pensar noutra coisa. Tenho meia hora, que era o prolongamento. E 2-1. E o homem ficou completamente destroçado, porque ficou sem texto, sem tempo, porque para eles, jornal diário belga, eles estavam no fuso horário à frente do nosso, tinha que se despachar. E depois também desliguei um bocadinho, não sei o que é que ele inventou ou deixou de inventar, porque também comecei a preocupar-me com o meu texto e não tanto com o dele. Eu julgava que tu tinhas também feito o texto. O dele, não. O dele. Não, o teu. E que de repente, 2-1, agora vou mudar. Acontecia muito, não. Acontecia muito no Campeonato Nacional. Sim. Na Liga dos Campeões, isso acontecia. Ali tínhamos 1 hora de avanço e era tranquilo, havia tempo. E mesmo no Campeonato Nacional, eu e tu também és. Ainda sou do tempo, isto é tão mau, um gajo dizer eu ainda sou do tempo. Ainda sou do tempo em que acabavam os jogos, eu no público sim, tinha que ter o texto quase todo pronto e depois fiz umas crónicas também mais à frente para o Diário de Notícias e para o Correio da Manhã, já como freelancer, e era malta ia escrevendo à medida que o jogo ia decorrendo e no final só fazias os primeiros 2 parágrafos para dar ali uma ideia principal, mas o resto era muito descritivo. Mas no Record não havia essa... Eu lembro-me que era tranquilo acabar de escrever às 2 da manhã. Os jogos, é verdade, os jogos do campeonato. Sim, tens razão. Portanto, era super tranquilo em termos de timings de fecho. Hoje já não é nada assim. Bem, imagino que o Mundial 2002, por ser na Ásia, mais tranquilo seria. O Mundial 2002 é catastrófico. Sim, aí tínhamos todo o tempo do mundo. Mas é catastrófico porque eu acho que é o Mundial que marca o início do fim dos jornais desportivos em Portugal. E eu recordo-me que, enfim, e podem dizer, é porque foi o Sporting campeão em 2002. O jornal vendeu muito em 2002. Mas em 2001, eu recordo-me de o jornal ter fechado o ano com médias de venda acima dos 100 mil diários. Vendas, acima de 100 mil por dia. E foi o Boa Vista campeão. Portanto, não foi aquela coisa de os adeptos do Boa Vista vão todos comprar o jornal. Não havia essa possibilidade. 2002 foi um ano de crise nas tiragens e nas vendas para toda a imprensa desportiva mundial. E eu acho que isso se deve a uma série de fatores, a começar pela eclosão do online, não é? Do digital, das notícias gratuitas. O Record no início disponibilizava a edição de papel, disponibilizava-a gratuitamente
no seu online, e portanto a pessoa pensa porque é que eu hei de gastar dinheiro e ir ao quiosque se tenho aqui, não é? Epá, não vale a pena. Mas depois há um aspecto também que é fundamental, porque os campeonatos do mundo e campeonatos da Europa, com Portugal presente, geralmente alavancavam um bocado as vendas. E naquele ano não só Portugal deu a barraca que se viu, não é? Porque fomos eliminados na fase de grupos, como os jogos eram tipo às 10, 11 da manhã daqui. Sim. E nós estávamos constantemente, e dizes-me assim, está bem, mas tu podias ir atualizando as coisas, podias dar para amanhã daqui, portanto, tinha que fechar sempre meia-noite, 1 da manhã, Sim. podias dar o que ainda não tinha sido revelado pelas televisões. E a questão é que não podias, porque quando era meia-noite aqui, 1 da manhã aqui, eram 8, 9 da manhã lá. Portanto, Ainda não havia nada. novidades, A única novidade que eu podia dar, em termos de noticiário, que não tivesse passado nas televisões na véspera à noite, era se os jogadores dormiram bem ou dormiram mal. O pequeno almoço deles, claro. Ou porque é que tomaram um pequeno almoço. Epá, e não era de todo isso que me... Portanto, nós estávamos a dar constantemente notícias com 18 horas de atraso. Pois. Coisas Sim. requentadas. Sim. Ninguém comprava o jornal para ler aquilo. E não houve a capacidade, e eu acho que a minha geração é muito culpada pelo que aconteceu Há muita gente que quer pôr o rabinho de fora. Eu não ponho. Eu reconheço a minha cota parte de culpa na forma como não fomos capazes de perceber o que aí vinha. E na forma como não percebemos aquilo que o digital e que o online, os desafios que o digital e que o online colocavam às marcas de informação, e a partir daí foi sempre a descer. Sim. Eu lembro que nesse Mundial 2002, e porque fiz um trabalho recente, um livro recente, há 2 anos, saiu em 2022 por ocasião do outro Mundial na Ásia, no Qatar. Fiz um trabalho sobre o Mundial 2002 e reparei que todos os dias os capitães falavam. Figo, Couto, Rui Costa, Pauleta, Sérgio Conceição, todos falavam todos os dias. Digo para o recorde. Esse Mundial é interessante. Sim, é. Embora, vamos lá ver, eu se fosse assessor de imprensa de uma seleção, eu todos os dias metia 3, 4, 5 jogadores a falar. Óbvio, claro. Porque lá está, estou imediatamente... Se eu não quero que haja assunto, aquilo que eu tenho que fazer é estimular o auditivo. É não verdade. É assim, dá-lhes quotes, Claro, dá-lhes citações, Pois. dá-lhes frases. Claro. E eles enchem o jornal com frases, enchem os espaços na televisão com frases. E enquanto estão a encher o espaço com frases, não estão a ver, não estão a cheirar, não estão a sentir, não estão a apalpar. Sim. E isso, para quem quer controlar a informação, é o melhor que É pode verdade. haver. Sim, de acordo. Agora, é preciso também que os jogadores depois colaborem com isso. E essa geração de jogadores, apesar de tudo, Também é colaborava verdade. mais do que esta. Sim. Estava mais predisposta a falar. Mas sim, é o Mundial em que eu acho que corre tudo mal, na perspectiva do jornalismo. Corre tudo mal porque havia essa questão de não estarmos a perceber que estávamos a matar a galinha dos ovos de ouro e de não percebermos os desafios que o digital nos ia colocar. Corre tudo mal porque, apesar disso, de haver gente a falar ou até muito por causa disso, por haver gente a falar todos os dias, nos deixámos iludir com a cenoura que nos puseram à frente, e não andámos à procura daquilo que era o assunto. E houve muito assunto nesse campeonato do mundo, não é? Sim, claro. E corre tudo mal porque depois também a equipa Sim. não funcionou, não é? Sim. O que é que eu me lembro desse Mundial? Olha, eu lembro-me do António Oliveira ter uma vez, com um calor tórrido já na Coreia, a seguir à primeira derrota, ter estado a falar aos jogadores para ir ao sol, para ir durante meia hora, 40 minutos, e os jornalistas todos cá fora, na bancada, mas sem ouvir o que é que estava a ser dito, a ver aquilo. Aquilo era claramente para nós vermos, claro. Não era para mais nada, a não ser para nós vermos. Lembro-me do caso do Kennedy, do Isso foi de doping. madrugada? Não. Foi de madrugada cá. Cá. Foi de madrugada lá, desculpa, Ok. manhã cá. Madrugada lá, manhã cá. Ok. E antecedeu mesmo o dia de folga, se não me engano, em que nós estávamos todos depois, jornalistas todos, a seleção estava num complexo ao qual nem conseguia chegar perto. Ias aos treinos, isto é Macau, ias aos treinos,
mas do complexo onde a seleção estava nem conseguia chegar perto. A única altura em que conseguimos chegar perto foi no dia de folga, em que ficámos todos cá fora e os jogadores foram saindo um a um para irem gozar a sua folga e tal. Alguns deles, creio que só o Paulo Sousa é que ficou dentro do hotel. Que é o tal dia em que tu entrevistas Foi o o tal Paulo dia em Sousa. que eu lhe fiz a entrevista. Portanto, pudeste entrar no hotel? Sim, pude entrar no hotel nesse dia. Ok. Tratada pelo nosso ex-colega Rui Dias, que foi ele Tá bem. que convenceu o Paulo. O Paulo, na altura, hoje, enfim, conheço-o bem, ele conhece-me bem a mim. Na altura ele ainda não tinha confiança comigo, mas era já próximo do Rui. E o Rui é que lhe disse: podes fazer à vontade, que o gajo É de confiança. É. Há bocado falaste do Mourinho e soltou-me aqui um alarme na cabeça. Hotel Chelsea, na Revista 10. Primeiro, o projeto Revista 10 no Record, que fez quantos anos? Então, a Revista 10 começa em 2004, portanto fez 20 anos. 20 anos. E durou quanto tempo? Nas tuas mãos, digo. Nas minhas mãos durou 10 meses, bem. Foi só? Só. Passados 20 anos, acho que já se pode dizer o que é que esteve na base. Enfim, na base da 10 está uma série de coisas. A vontade do Record se adaptar aos novos tempos. E, enfim, na altura, estávamos a falar de 2002, não é? 2002, eu creio que em 2002 o diretor do jornal já é o José Manuel Delgado, já não é o João Marcelino, ou se calhar ainda é o João Marcelino. É nesse ano que se dá a saída do João Marcelino e a entrada do José Manuel Delgado. E a promoção do José Manuel Delgado exatamente. à direção. O José Manuel Delgado era editor e passou a diretor quando o João Marcelino saiu para o Correio da Manhã, que era do mesmo grupo. O João tinha a ambição de mudar para outra área de atuação e sair do desporto. O ano não corre bem em termos de vendas, por todas aquelas razões de que já te falei aqui. E no início de 2003, eu lembro-me que fui fazer um jogo do Porto às Antas, ou já era Dragão, 2003 já. Ainda é Antas, pode ser Antas ainda. Um jogo, o Porto Denis Luís Sport, o Porto ganha 6-1. É Antas que o primeiro jogo no Dragão é o com o Manchester United. Pronto. Para a Liga dos Campeões, do ano seguinte. Muito bem, então fui fazer um jogo às Antas e a nova direção do Record, na altura o José Manuel Delgado foi afastado e entrou o Alexandre Paes para diretor do jornal. Eu e já tinha trabalhado com o João Querido Manha no Expresso, era muito próximo do João, e aliás voltei depois ao Record em 2013, quando o João foi diretor, e na altura eu fazia parte, vamos lá, do time Manha, portanto estava a fazer força para que fosse o João o novo diretor do jornal. E tinha pouco tato. Eu tinha 33 anos, mas era como, às vezes, se calhar, eu até penso que a idade mental tinha 18, que era... E então voltei nessa noite do Porto para... depois de fazer a crónica do jogo, meti-me no carro e vim para baixo, porque no dia seguinte, 11 da manhã, era feita a apresentação da nova direção, o Alexandre Paes, o António Magalhães, não me lembro se o António já estava, o António já estava, entrou logo com o Alexandre, e eles tiveram a amabilidade de me convidar para almoçar nesse dia. E eu, com o meu tato dos 18 anos de idade mental, mas naquela de, eu tenho que pôr os pratos limpos na mesa, e disse-lhes na altura, olha, só para que vocês saibam, para que não saibam por outra pessoa, a minha escolha, ou a minha preferência era o João. Mas, só vocês, estou aqui para trabalhar convosco e tal, não sei o quê. Faltou-me ter a capacidade para perceber a que é que isto soava visto do outro lado. E houve logo ali uma desconfiança. E é natural que tenha havido, não é? Depois, juntou-se a isto uma outra questão, que é, eles tinham uma receita para a adaptação do jornal aos novos tempos que era diferente daquela que eu defendia. Havia uma série de coisas que o Alexandre Paes, que vinha do 24 Horas, defendia para o jornal, que eram em choque, em colisão total com aquilo que eu defendia. De modo que tivemos ali uns arrufos, uns choques, um com o outro, e aquilo acabou com uma coisa até por causa da Liga Record. Pretexto completamente tonto, em que, isto foi numa sexta-feira ao final do dia,
em que o Alexandre Paes me manda um e-mail a dizer: epá, então melhor é a gente parar por aqui, segunda-feira falamos. E para mim aquilo era despedimento. E aproveitei essa altura para fazer chegar à administração do jornal um projeto que eu já tinha há algum tempo, que era o de fazer uma revista de futebol em Portugal. Eu achava que fazia falta uma revista de futebol em Portugal. Eu cresci também a ler a 11, ainda antes de ser 11 Mundial, não é? Sim, a ler sim. a 11, a ler o Garim Esportivo, a ler até, Claro. até a Dom Ballon, enfim, que era de outro, a ler a World Soccer, a ler a France Football. E tinha um projeto para fazer uma revista de futebol em Portugal. Pronto. Na segunda-feira de manhã fui ter com o Alexandre Paes e disse: Alexandre, temos que falar, não é? Porque aparentemente os nossos caminhos separam-se aqui. Eu tenho esses e-mails guardados por acaso ainda, até os imprimi e tudo. E o Alexandre diz: não. Pá, estive a falar com o acionista e o acionista quer Promover a que revista, faças uma revista dentro do Record. Ok. E pronto, e assim foi. O projeto estava pronto, foi só entregar e avançámos. A revista foi gira porque criou-se ali uma equipa fixa, interessante, em que estava o Miguel Costa Nunes, estava o Paulo Renato Soares, estava o Carlos Mariano, estava o Bruno Roseiro, esteve o César Oliveira, Certo. e depois eu tinha a liberdade para pedir textos à malta da redação, episódicos, e consegui pôr a escrever, na opinião, o João Marcelino e o João Querido Manha, que não se falavam na altura. Ok. Tinham sido os nossos diretores, Sim, não é? sim, Mas tinham ficado claro. chateados na sequência e o José Mourinho. Sendo que o José Mourinho, eu queria muito ter o José Mourinho a escrever. O José Mourinho tinha acabado de ser campeão da Europa pelo Fogo do Porto. Ia para o Chelsea. Era caro. Era um bocadinho mais caro do que os outros colunistas. Claro. E o problema que foi convencer a administração e a direção do jornal de que valia a pena. Porque eles não queriam dizer: não, então, mas se a este só pagamos X, porque é que àquele temos que pagar X vezes 10? Pá, aí, ou X vezes 5, não me lembro qual era a proporção. Porque é o José Mourinho, não é? Porque é o Devia ser José a Mourinho, resposta. porque é o José Mourinho. E depois, a questão é... E o fundamental do Hotel Chelsea, e o Hotel Chelsea é... O nome fui eu que o escolhi, porque tinha a ver com a para já com o hotel, propriamente dito, em New York. E depois com a referência do Leonard Cohen, não é? Mas... O Mourinho aprovou o Hotel Chelsea logo ou não foi necessário eu acho aprovar? que ele nem quis saber. Ok. Esteve-se um bocado nas Pronto, tintas, ok. não é? Esteve-se um bocado nas tintas. Nem sei se lhe expliquei porque é que tinha escolhido o nome. Mas não tenho memória disso. Mas, e o fundamental é que o José Mourinho valeu não só por ser quem era, mas por escrever o que escreveu. Claro, é verdade. Porque até podia ser, ok, e muitas vezes vemos isso. Por exemplo, os italianos têm muito o Sacchi. O Sacchi, por acaso, até escreve coisas interessantes. Mas depois escreve o Capello, já menos interessante. Escreve também na Gazeta dello Sport. Enfim, os treinadores vencedores escrevem. E muitas vezes escrevem banalidades. E só estão lá por ser quem são. Sim. No caso do Mourinho, era por ser quem era. Treinador do Chelsea. Campeão da Europa. O Chelsea ainda por cima foi campeão logo nesse primeiro ano, não é? O que também deu uma ajuda, mas depois também por causa daquilo que ele escrevia. Claro. E ele escrevia sem... Lembro-me de tantos textos. Assim, De cabeça? Isso não sou Não? capaz de... Não, a minha Lembro-me de um memória... sobre o Cruyff, bem, que é um arraso. É ele imaginar-se. Imagina que eu sou um treinador desempregado. Acordo, tomo um pequeno almoço com a família, vou dar uns bitites não sei onde para o café, depois apareço no Veteranos, no Clube Veteranos, dou umas palestras, chego a casa, comento para a televisão. Pronto, isto é o meu dia-a-dia. E depois o fim era arrasador. Lembro também dele de um texto
de uma passagem a falar do Carlos Alberto, o feijão do Porto, né? Que tinha ido a uma consulta do dentista, se não me engano, com o José Mourinho. Portanto, foram os dois a uma consulta do dentista e saíram na Torre de Clérigos. E o Carlos Alberto, já me tinham dito que Sintra era muito bonito. E o Mourinho descreve isso com total à vontade. Pá, aquilo era delicioso porque era lido e relido por mim, pelo menos. Lembro perfeitamente de crónicas. Chris Waddle também foi arrasado, porque o Chris Waddle criticava o Mourinho sempre, ganhasse 5-0, a equipa era fraca, ganhava 1-0, era o autocarro. Portanto, eu recordo-me de um em particular, que foi uma crónica que ele escreveu sem nunca o nomear, sobre o Josualdo Ferreira. E eu lembro-me disso, vou explicar-te porquê. Porque depois, quando o Porto jogou com o Chelsea para a Liga dos Campeões, eu peguei nesse texto para fazer um artigo que publiquei no Guardian, precisamente sobre esta rivalidade e esta forma diferente de ver o futebol que tinham o José Mourinho e o Josualdo Ferreira. Sim. Lembro perfeitamente disso. E tu tiveste 10 meses à frente da revista e o Mourinho escreveu esses 10 meses e mais, ou só esses 10 meses também? O Mourinho acho que estava ainda quando eu saí. Eu saí porque depois quando chegámos a setembro do ano seguinte, portanto a revista começa em abril de 2004. Tive mais do que 10 meses, agora que estou a ver. A minha última revista e o meu jantar de despedida é no dia em que o Sporting ainda do José Peseiro, perde em casa e é eliminado das competições europeias por uma equipa, eu não me lembro se foi... O Almstad, não? Foi o Almstad, exatamente. Lembro-me disso. Sim. Lembro que acabou o jogo, nós fechávamos a revista à quinta-feira, e que eu era Taça UEFA ainda na altura, jogos à quinta-feira, e acabou o jogo e fomos jantar. E foi o meu jantar de despedida, portanto aí estamos a falar de setembro de 2005, portanto terei estado 16, 17 meses ainda na revista. E na altura saí porque a ideia do diretor era eu voltar à redação e mudar a revista. E aliás, como acabaram por mudar, passaram a querer fazer a revista. A 10 era um bocadinho um misto de France Football com l'Équipe Magazine e com 11. Eu lembro-me de termos comprado, porque essa era uma das bases da coisa, comprava as melhores coisas que víamos nas revistas internacionais, nós comprávamos e traduzíamos, mas tinha sempre valor notícia, ou seja, havia sempre uma boa parte da revista que era dedicada ao grande futebol e era dedicada aos temas do momento. E eu não acreditava na possibilidade de uma revista que fosse muito mais virada para, como é o L'Équipe Magazine em França, ou era naquela altura, o L'Équipe Magazine em França, muito mais virada para os desportos alternativos, acreditei pouco nisso e na altura depois saí do jornal e acabei por passar aí sim 9 meses, entre setembro de 2005 e julho de 2006, como chefe de redação do Correio da Manhã com o João Marcelino. Ok. E tu na equipa da 10 ainda tiveste Paulo Jorge Pereira, Pedro Ferraz? Tive o Paulo Jorge Pereira também, sim, é verdade, injustiça de não me ter lembrado há bocado do Paulo Jorge agora Pereira. Sim. Sim. E Pedro Ferraz? E a Joana Freitas, não? Ou isso já foi... Já foi depois. Eu lembro-me de aparecer lá no quinto andar. Para vos saudar e pronto, e o Tiago Martinho, né? O Tiago Martinho era o gráfico de serviço, sim, né? Era o nosso gráfico. Grande figura. É verdade. Tu há bocado falaste do Robson porque, e nós começámos por europeus e mundiais, mas tu fazias o dia-a-dia do Sporting? Benfica. No Record, Benfica. Não, mas antes, no público. No público eu era editor, portanto... Então, mas eu apanhei o Robson ainda como repórter do Expresso, no Sporting. Está bem. Tu não estás naquela mítica fotografia... da invasão do Figo, não é? Estou. Eras do Expresso? Sim. Na altura estava no Expresso, ou já estava no público. Não, era uma conferência de imprensa para quê? Para justificar os 2 contratos do Figo, não? Sim, aquilo era uma altura em que o Figo... eu costumo dizer ao Figo, pá, olha que eu salvei-te a vida, pá, não te esqueças disso. Mas não teve longe. Não. Sim, acho que não chegaria aí, mas era uma altura em que o Figo está no Sporting,
é o melhor jogador desse campeonato. Estamos a falar de 93, 94, será? Portanto, ele estava no Expresso ainda, sim. Creio que é 93, 94. Melhor jogador do campeonato. O Sporting estava a tentar transferi-lo para a Juventus, com o auxílio do José Veiga. E o Figo tinha assinado pelo Parma. Acho que era assim. Sim. Parma, que era na altura o patrocinador do Benfica. Ok. Parmalat. Sim. E havia aquela coisa de... Ele já tinha tido em tempos aquele problema de ter assinado pelo Sporting e pelo Benfica, e na altura só o acordo entre os dois clubes é que levou a que aquilo não desse problemas. Mas então havia muita conversa, porque o Figo vai para o Benfica e tal, e não sei o quê. E a dada altura ele vai à sala de imprensa para falar aos jornalistas, só que há um grupo de adeptos que invade a sala de imprensa, e a sala de imprensa antiga do Sporting, eu creio que tu és um bocadinho mais novo que eu, mas ainda apanhaste aquela sala de imprensa antiga que havia na 10A, Sim. tinha as bandeiras dos clubes todos da primeira divisão metidas nos mastros, que tinham tipo uma lança na ponta. Pontiaguda, que era. E a dada altura há um dos adeptos que agarra numa daquela coisa e levanta e começa a ameaçar que vai mandar aquilo Figo, e nós é que nos metemos à frente. Eu lembro, estava Nós a Filomena. quem? Nós, os jornalistas todos que lá estavam. Mas lembras-te de mais Lembro-me que alguém? estava a Filomena Martins. O Alexandre Santos, por exemplo, não? Creio que não. Eu creio que aqui da Renascença quem estava era o João Paulo Ribeiro, mas não tenho a certeza. Ok. Mas foi um momento aflitivo, mas que durou segundos, ou não? Sim, foram segundos. Foi uma coisa rápida e a pessoa depois acalmou-se e tal, e não sei o quê. E o Figo falou? Ou não? Olha, não me lembro, porque basta, a história não foi o que ele disse, não é? Estás a ver? A história não é o que ele disse, a história foi o que se passou. Claro, não é? claro. A história ali é o que se passou. Embora no dia seguinte vais aos jornais e o que é que tens? É o que o Figo disse, se calhar. Enfim, o Record, honra lhe seja feita, faz primeira página com essa fotografia. Eu lembro da foto. Em que eu estou com um ar assim, completamente a ser apantado. Foi a única altura em que apareci na primeira página do Record como alvo de notícia. Uma vez já chega. Houve mais assim situações de risco, não? Na Luz ou noutro estádio qualquer? Eu lembro, enfim, isso é uma coisa que hoje em dia já não... E eu também saí um bocadinho do terreno, não é? A partir de determinada altura saí do terreno. Mas à altura das deserções do Benfica, com aquelas assembleias gerais constantes, havia sempre lá alguma tensão nas assembleias gerais, mas não tenho assim memória de mais. Há sempre aquela coisa dos grupos organizados que te insultam e que te ameaçam. Já tive disso em todos os clubes, em todos os três grandes já tive disso, não é? Já tive a honra, costumo dizer, e o Alexandre Santos aí estava comigo, no relevado do Estádio Nacional, antes da final, Futebol Clube Porto, Vitória Sport Clube, eu entrar para ir fazer aqueles live stand-ups que fazemos antes do jogo, a hora do almoço e tal, e já, a seguir a hora do almoço, já estava lá a claque do Futebol Clube Porto, em que tiveram a boa vontade de me dedicarem um cântico, assim... Portanto, uma manchete e um cântico. É verdade, já viste. Mas também foi só ali, depois nunca mais ninguém usou, acho. Foi só porque era quem estava à mão. Vamos acabar já agora. O teu melhor projeto foi o da Revista 10, aquele que mais... o projeto mais sonhado e concretizado. Eu quero sempre achar que o meu melhor projeto é o próximo, não é? Okay. Portanto, o meu melhor projeto é o atual, é aquele que eu estou a fazer neste momento. Eu neste momento tenho uma newsletter numa plataforma que é o Substack, que é uma coisa só para assinantes, em que conto histórias, só para que vejas. Eu agora vou ter no próximo mês, e não consegui ter ainda tudo pronto, mas é a segunda vez que o faço, uma coisa chamada Reis da Europa, que são 41 textos, cada um sobre um dos campeonatos nacionais da Europa. E no ano passado já fiz isto, contei histórias do Arco da Velha, a história do tipo que comprou o Amrum Spartans, campeão de Malta, para poder jogar. Inscreveu-se como jogador, mas a Federação não lhe autorizou a inscrição. Ele já tinha sido dono de um clube na Ilha de Gozo e depois, parece que é gozar, mas não é, quis jogar e não lhe foi permitido, coisa que, por exemplo, a Liga Portuguesa devia ter feito, se calhar, com aquele Maduro que se inscreveu no Banco Vilaverdense e não fez.
A história do Beca, que tinha sido dono já do Delange no Luxemburgo, que agora é dono do Swift Esperance e está a tentar montar outra vez um projeto num clube no Luxemburgo. Enfim, são histórias. A história do domínio do dinheiro russo no futebol da Arménia, aquilo que é o Karabakh no futebol do Azerbaijão, de onde é que vem o dinheiro, enfim, todas essas coisas. São 41 histórias que me dão muito gozo a fazer e que eu acho que devem ser super divertidas para ler, porque acrescentam-te. Tu lês e aquilo acrescenta-te. E diz-me assim, mas não é do meu clube. Pronto. Eu quero lá saber do Punic, não é? Que foi um clube que foi fundado pelo Oganeshen, lembras-te do Oganeshen, aquele médio da seleção da URSS, fundado pelo Oganeshen, metido numa organização política fundada na diáspora dos arménios, que era contra o domínio soviético, e hoje em dia o Punic foi campeão porque tem dinheiro de um tipo que é russo. E é um bocadinho a negação daquilo para que o clube foi fundado. Isto é uma história, claro. Mas lá está, não é imediato, não é aquela coisa que tu consomes e entra-te por aqui, sai-te por aqui, e daqui por 5 minutos já estás à procura de outro estímulo imediato, e não estás à procura daquilo que é complexo. Portanto, eu acho que gostei muito de fazer o Bancada também. Não. Embora o Bancada tenha fracassado nas minhas mãos, precisamente porque por incapacidade minha para me adaptar àquilo que já era a realidade dos algoritmos das redes sociais, em que, e deixa-me só contar esta história, claro. Houve uma vez um jornalista do Bancada, e nós tínhamos reportagens, foi o ano em que o Marega estava em grande no Futebol Clube do Porto, aquele ano em que ele começa a marcar golos, e tivemos um dia uma história que era uma espécie de história de vida do Marega. Quem é o Marega? Como é que ele chegou onde chegou? E se bem te lembras, o Marega, quando marcava, festejava sempre. Com um dedo numa mão e 4, não sei se era assim, não tenho certeza. Um dedo cruzado numa mão e 4 na outra. O que é aquilo, não é? E fomos tentar saber e percebemos que era a homenagem que ele estava a fazer ao bairro onde tinha crescido, um bairro de Paris, dos arredores de Paris, um bairro com muitos problemas de criminalidade e de adição e de toxicodependência, e contámos a história. Não teve praticamente visualizações nenhumas. Na altura, o Bancada pertencia-me a mim e a mais 2 sócios meus, que eram os sócios, vamos chamar-lhes assim, capitalistas, que eram donos também de uma série de páginas de Facebook, daquelas mais viradas para o público dos clubes. E um dos meus sócios, o Zé Luís, que hoje é dono do Lessa, vê lá tu, assado do Lessa, comprou assado do Lessa, um abraço, Zé. O Zé Luís diz-me assim, olha lá, e se a gente metesse isto nem me lembro qual foi, uma página qualquer para adeptos do Porto, porque eles tinham páginas para adeptos do Porto, para adeptos do Benfica, o Zé Luís e o Luís Rodrigues era outro sócio, para adeptos do Sporting, tinham páginas para estimular exatamente isso. E se a gente metesse isto ali e tal, e não sei quantos. E eu disse assim, o quê? Mas um link para a malta ir ao Bancada, porque nós precisávamos dos cliques, não é? Também, para poder fazer dinheiro em publicidade. Ele diz, não. Meter mesmo lá. Pois, copiar o texto. Copiar o texto e fazer só referência. Original, Bancada. E teve 10 vezes mais visualizações. Porquê? Porque as pessoas, lá está, as pessoas já não vão à procura daquilo que as possam surpreender. Claro. As pessoas vão à sua bolha. E o Bancada falhou nas minhas mãos por causa disso, porque sendo um projeto low cost, era um projeto que precisava de cliques, e cliques só se conseguem com a colaboração dos algoritmos das redes sociais. E a não ser que jogues o jogo dos algoritmos das redes sociais, que é, já viram a pouca vergonha que foi este? A malta não vai e não clica. E por isso é que eu mudei para um projeto de subscrição, em que, enfim, os números são mais baixos, mas... a compensação é outra, não é? Sim. Totalmente diferente. Sim, escrevo para quem quer, de facto, receber aquilo que eu escrevo. Sim. É só isso. Quem não quer, não tem que ser exposto a isso, e estou-me perfeitamente nas tintas hoje em dia para as redes sociais. Não vou dizer que são uma coisa má para o jornalismo, eu acho que acabaram por ser más, embora permitam, mas isso era outra conversa, precisávamos de mais uma hora de conversa para perceber o que é que as redes sociais fizeram ao jornalismo, o que é que lhe permitem e o que é que lhe retiram. Eu lembro, estava a falar desses textos internacionais, e eu ainda hoje, quando me dedico a ler os gueirinhos esportivos do meu pai, que são mais que muitos, a inspiração é lá, Regina da Europa, não é?
sim. A inspiração é essa, Pá, é do Guinness espetacular. Eu Sportivo. adorava. E depois cada país tinha uma cor, É verde, verdade. vermelho, Sendo laranja. Sendo que eu Adorava. faço coisas Não, muito mais com aquilo. claro, claro. Eram Sim, 3 sim. parágrafos. É verdade, Eu verdade. faço Não, mas textos de aqueles 2.500 para mim palavras sobre ainda cada hoje campeonato. são ricas, não é? Eu Sim. olho para aqui. Dinamo Berlim campeão, pela 10ª vez. Eu estou a ler o texto. Ei, pá, que engraçado. Não é? E depois vou à procura. Eu fui marcado No por esses Wikipédia, né? textos também. Pronto, é Fui isso. marcado por esses textos É também. maravilhoso. Daí que lhe tenha dado à secção Acho o bem. mesmo nome. Começa dia 17, os Reis da Europa. Então, olha. E tem uma entrevista. Cada edição tem uma entrevista. Este ano vai ser em vídeo. Tem uma entrevista em vídeo. Oh, boa. Então, olha, espetacular. Isso aqui é. É um upgrade em É um relação ao ano upgrade em passado. relação ao ano passado. Está bem, olha. Parabéns. Vou estar atento. Espero que gostem. E nós esperamos espero que tenham gostado desta entrevista. Obrigado, António, por tudo. Obrigado, eu. Só chegámos a 2002, não 2004, 2006. É para verdade. isso terá que dar para outro programa. Vamos fazer outro. O tal em que falaremos das redes sociais. Calma. Foi tudo. Muito obrigado por terem marcado presença, António Tadeia, senhoras e senhores. Podem ver no rr.pt, YouTube, Spotify. Voltaremos para a semana. Vai ser a última edição desta época desportiva. Grande abraço para todos. Grande abraço, António. Obrigado. Um abraço. E grande abraço.